de diversas formas ao longo desses últimos anos. Talvez a forma mais direta seja através do envio de Vânia, né? Vânia trabalha conosco na Pioneiro. Faz o que, Vaninha? Uns 7 anos já conosco, desde 2000, antes de 2014, né, Vânia? Começamos em 2013, nossa caminhada. Então, já tem aí 7 anos conosco, Vânia já está no campo, e eu quero dizer para vocês que toda vez que aparecer uma Vânia na Igreja do Nazareno, mande para a gente, em nome de Jesus. Vânia tem impactado os lugares onde ela tem passado, tem aberto portas para outros líderes, tem encantado vários dos seus líderes, e eu quero crer que a Igreja do Nazareno aqui na região vai estar muito orgulhosa, de uma forma, pelo menos, né? Não é o orgulho que um orgulho que Deus não gosta, não, mas é aquela, sabe, aquele filho da igreja que está no mundo hoje, graças a Deus, e no mundo não alcançado, não só dando frutos, mas deixando a fragrância de Cristo por onde ela passa. Então, Vânia tem sido essa bênção no campo missionário. Mas a gente também tem contado com a pastora Ana Paula conosco no Perspectivas, a própria missionária Ivanildes tem nos ajudado muito ao longo desses anos aí, divulgando, apoiando, encorajando o movimento, e a gente só tem a agradecer a Deus. Flavinha, né? Flavinha foi no começo ali fundamental para que a gente pudesse também estar solidificando o movimento aqui em Recife. Então, a parceria com a Igreja do Nazareno só aumenta, e eu quero crer que continuará aumentando, pelo menos se vocês continuarem vendo esse calibre de pessoas aí para a gente, para que a gente possa dar as mãos e juntos poder contribuir para o avanço do reino de Deus. Tá joia, queridos? A missionária Ivanildes me pediu para falar a respeito de mobilização. Parei aqui uma apresentação para vocês. Confirma comigo. Vocês estão vendo o slide, não? Sim. Joia. Então, nós vamos estar falando sobre mobilização missionária hoje, né? E queria contar com a participação de vocês. Nós vamos estar abrindo para perguntas. Na verdade, eu quero gastar a maior parte do tempo respondendo possíveis perguntas, interagindo com vocês. Então, no final aqui dessa apresentação, a gente vai falar, ou melhor, vai estar abrindo, dando a chance a todos vocês de estarem interagindo, tá joia? Então, guarde a sua pergunta para o final. Gente, mobilização missionária, o que é isso? Nós vamos estar hoje falando sobre mobilização na Bíblia, de uma forma muito rápida, afinal é uma live, o formato não nos dá condições de estar indo muito fundo, mas vamos estar falando também sobre a interdependência, que é um modelo, um paradigma bíblico de trabalho dentro do reino, e por fim a gente vai falar sobre sinergia, que é um dos produtos dessa mobilização quando ela é feita de forma correta à luz das Escrituras Sagradas. Então, a gente começa falando a respeito de mobilização missionária na Bíblia. Mas o que é mobilização? Essa palavra tem sido bastante usada, muitos podem usá-la, mas nós temos a definição de mobilização? Bem, de uma forma geral, mobilizar é arregimentar para participar de uma atividade. Arregimentar, a gente tem a ver com recrutar, tem a ver com encorajar, tem a ver com agrupar pessoas com vistas a um objetivo. Isso pode acontecer em várias áreas, na verdade. Isso pode acontecer para cumprir uma meta, isso pode acontecer para combater uma guerra, isso pode acontecer para diversas situações e objetivos. Quando estamos falando de mobilização missionária, então a gente pode continuar pensando em arregimentação, em recrutamento, mas agora não para fazer uma atividade qualquer, mas para participar da missão de Deus, teologicamente conhecida como a Missio Dei, dentro do mundo de hoje. Então, mobilização missionária tem a ver com lançar a visão, recrutar, trabalhar na logística que vai enviar as testemunhas transculturais e também aquelas que estarão plantando igrejas na nossa Jerusalém e dos seus arredores, cumprindo assim a grande comissão. Tenho alguns exemplos aqui para tratar com vocês nas Sagradas Escrituras. A lista não é longa, mas ela é estratégica. Então, ela começa do começo, Gênesis 12, um texto chave dentro da história da salvação, onde nós vamos ver o Senhor, o Deus Criador, chegando-se
até Abraão para arregimentá-lo. E Deus, então, ele mobiliza Abraão e já prediz que ele vai mobilizar a sua descendência, vai dela fazer um grande povo. E há uma atividade, há um fim a cumprir, há um objetivo a alcançar, que é o quê? Abençoar todas as nações. Então, Deus ali em Gênesis 12, usando a terminologia da live de hoje, Deus mobiliza Abraão e sua descendência para que através deles, através dos descendentes de Abraão, seu nome fosse conhecido e o povo arregimentado por ele pudesse estar sendo agrupado em torno da promessa e, eventualmente, em torno de Jesus Cristo. Mas perceba que esse ajuntamento não é feito à toa. Esse ajuntamento não é feito por ajuntar simplesmente. É com vistas a, é visando algo, é visando a missão de Deus de abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. O Senhor Jesus Cristo, ele vem e não muda o foco. Observe essas palavras que foram proferidas por Jesus a um grupo de pescadores, alguns dos seus primeiros discípulos, ali no Mar da Galileia. E perceba que quando Cristo chama, ele não chama para segui-lo simplesmente. Ele chama para que possamos segui-lo, mas visando a mobilização de outras pessoas, a mobilização de grupos de pessoas, os quais hoje a gente chama de igreja. Então, o Senhor Jesus nunca escondeu que ele não estava buscando simples seguidores. Ele estava buscando novos mobilizadores. Então, da mesma forma que ele mobilizou um grupo de discípulos, ele queria de cada um desses discípulos que eles também mobilizassem novos e outros discípulos. E assim, a igreja foi crescendo e continua crescendo, e eu quero crer, cada um de nós, como discípulos do Senhor Jesus, busca alcançar esse objetivo. Não perde de vista esse objetivo, qualquer que seja a atividade, a sua atividade na igreja, você não esquece que diante do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa responsabilidade de continuar mobilizando, tá, gente? E aí eu quero estrategicamente ir até a igreja primitiva e falar aqui, colocar aqui para vocês algumas palavras do apóstolo Paulo, já falando de mobilização num outro aspecto, o aspecto missionário. Filipenses 1, 3, 5 diz, Paulo diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amados, a epístola de Paulo aos Filipenses é conhecida também como a carta da alegria, é a epístola da alegria, porque Paulo, do começo ao fim, ele fala a respeito da alegria que ele tem de estar se dirigindo a esses irmãos, de estar se dirigindo a essas igrejas. E como ele coloca nesses versículos, parte da alegria... Foi por isso. Eu tentei sair, mas se eu sair, aí eu vou sair de vez, aí eu não quero sair para entrar. Deixa eu deixar... Por isso que eu disse, então... Você consegue deixar mudo? Isso. Então, o que é que acontece? Essa carta, onde Paulo expressa a sua alegria, boa parte dessa alegria vem da cooperação. Prestem atenção. Deixa eu colocar aqui o meu salientador. Então, prestem atenção nessa palavrinha aqui, ó. Então, cooperação. Tá vendo essa palavrinha aqui? Essa palavra no grego é koinonia. E isso não é à toa. Essa cooperação da igreja de Filipenses com o apóstolo, com o missionário Paulo, era tamanha que ela se confunde com a comunhão dos santos. Mesmo à distância, a igreja de Filipenses conseguia manter um relacionamento com Paulo que fazia com que ele se sentisse abraçado, koinonizado. Então, essa relação, ela não era qualquer relação. Era uma relação, mesmo à distância, que fazia Paulo se sentir aquecido pela igreja de Filipos. Entende aqui? Gente, isso é mobilização. Aqui agora nós estamos vendo, literalmente, uma igreja mobilizada para alcançar um objetivo específico. No caso de Paulo, a plantação de igrejas
ali ao longo das suas viagens, né? Esse é o modelo que a gente tem da igreja primitiva, e como igreja primitiva, como herdeiros da fé reformada, nós olhamos para a igreja primitiva como o modelo a seguir. Então, perceba que nos 3 casos que eu aqui mostrei, nós estamos vendo a mobilização como parte intrínseca da vida com Deus, da vida cristã, da vida eclesiástica, tá joia? E por que será isso, né? De onde isso vem? Onde Deus quer chegar com tudo isso? Gente, é bom lembrar que a grande comissão, ela nos diz que o plano é encher o planeta Terra com a sua glória, tá? E quando nós olhamos para a Bíblia, buscando as ferramentas, buscando os meios, tentando entender como Deus planeja, pretende fazer isso, a gente chega à conclusão de que o meio que ele quer usar para atingir esse objetivo é a igreja. E como a igreja? Enchendo a terra de embaixadores seus, enchendo a terra de grupos de pessoas que estejam em diferentes partes do planeta, adorando, representando, glorificando, proclamando o nome e o plano de Deus para as nações. Então, quando nós estamos falando a respeito de mobilização, nós estamos falando a respeito desse sonho. Nós estamos falando a respeito de uma prioridade que está no coração de Deus e que deve estar também no nosso. Nós, então, buscamos cumprir com esse propósito, entendendo que aquele mesmo Deus que chamou Abraão e chamou Abraão para abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, ele é grande demais para ter um foco menor do que o mundo. Então, qualquer foco menor do que o mundo inteiro não é digno do nosso Criador. E eu diria, não é digno da nossa igreja. Porque nós, como representantes e embaixadores desse Deus, precisamos estar focando na igreja. Sim, vivendo localmente, abençoando localmente, mas jamais deixando de perder de vista todos os lugares que ainda carecem da glória de Deus, que carecem da presença da igreja de Deus, que carecem até de testemunhas transculturais ou não do Senhor Jesus Cristo. Então a gente fica com a pergunta: qual é o meu papel? Qual é o meu papel dentro disso tudo? Qual é o meu papel como parte da Igreja de Cristo dentro do plano de Deus para desenvolver a sua missão e também para usar a sua igreja no desenvolvimento dessa missão? Todo cristão tem um papel estratégico no plano de Deus. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Então, essa pergunta ela deve ser feita por todo cristão, ok? Então, quando a gente entende essa situação, e aí eu quero começar a conversar com vocês a respeito de alguns equívocos que muitas vezes acontecem, quando a gente entende que nós temos um papel para desenvolver dentro do plano de Deus para abençoar todas as nações, isso não significa necessariamente que nós vamos estar como Vaninha, indo lá para o outro lado do planeta, literalmente, né? Então, você não precisa necessariamente sair. O mais importante é você entender os dons que Deus te deu, como Deus te capacitou, como Ele lhe dotou para que você possa estar fazendo parte dessa missão. Não perca a chance e o privilégio de cooperar com Deus nessa missão. Mas nós precisamos entender que nós somos interdependentes. Interdependência, gente, deixa eu explicar aqui para vocês. Interdependência não é dependência, ou seja, Deus não nos chama para sermos dependentes de ninguém, mas também não é independência. Deus não nos chama para não precisarmos de ninguém. Deus nos chama para sermos, como igreja, interdependentes. E é isso que nos mostra esses textos aqui. Então, quando a gente lê Efésios 4, 1 Coríntios 12, trechos que falam a respeito dos dons, usando o corpo humano como referência, ou melhor, como ilustração. Então, o apóstolo Paulo ele vai tratar os dons olhando para o corpo humano e dizendo, olha, o corpo ele tem vários membros e cada membro tem uma função. E todos esses membros eles estão interligados nesse corpo, mas são regidos pela cabeça. E Paulo usa essa ilustração apontando Jesus Cristo como a cabeça, que é a igreja, formada por vários membros de diferentes funções, de diferentes responsabilidades, que receberam diferentes dons do próprio Deus, da cabeça do corpo,
para fazer uso desses dons da melhor maneira possível dentro do corpo de Cristo. E lá em Efésios, mais especificamente 4:12, o que nós vamos ver é que o uso desses dons, ele tem 3 funções. Em primeiro lugar, a edificação individual. Em segundo lugar, a edificação do serviço, ou seja, da missão. E em terceiro lugar, a edificação do corpo de Cristo. Então, nós, quando fazemos uso dos nossos dons no serviço do Senhor, na missão de Deus, nós estamos também crescendo espiritualmente, ajudando o outro a crescer espiritualmente, e fazendo isso, a gente ajuda o corpo de Cristo coletivamente a crescer juntos. Isso se chama interdependência. Então, eu preciso de você, porque eu não tenho todos os dons, e vice-versa, ok? Interdependência é uma palavra-chave dentro da mobilização missionária e dentro da necessidade que nós temos de entender não só o nosso papel, mas também como nós, juntos, eu e você, podemos nos unir, dar as mãos para que possamos fazer mais. Então, a gente tem que pensar em retaguarda. Tá? Quando falamos de mobilização missionária, nós precisamos estar pensando em retaguarda missionária. Então, amados, de uma vez por todas, esqueça essa ideia de que missionário é só aquele que sai do seu país, que sai da sua igreja para ir para um lugar distante. Missionário é todo aquele que contribui para que essas testemunhas transculturais, enfim, cheguem até os seus destinos finais. Queria saber de vocês, eu usei essa figura aqui, a figura de um iceberg, propositalmente. E eu vou explicar a vocês por quê. Quem aqui sabe me dizer, se você souber, você liga o microfone e responde. Qual é o percentual do iceberg que fica fora d'água e o percentual que fica embaixo d'água? Alguém sabe me dizer? Eu acho que... Nossa, aqui. Eu acho que a parte de cima, se eu não estiver enganado, é 5% só. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. A proporção é 90 e 10. 90 e 10. É claro que dependendo de algumas circunstâncias, isso vai para mais ou para menos, mas em torno disso aí, tá? O que eu estou querendo dizer? Gente, a maior parte do iceberg está aqui embaixo, está embaixo d'água. A gente não vê, ok? Somente essa pontinha fica ali em cima, mas ela só pode ficar lá em cima porque tem essa parte de baixo sustentando-a, ok? Retaguarda é tudo o que precisa acontecer e muitas vezes que nós não vemos acontecer para que aquilo que é visível possa acontecer, para aquilo que a gente conta, para aquilo que a gente vê possa acontecer, tá joia? Isso tem tudo a ver com interdependência. A parte de cima, ela não estaria em cima se não estivessem aqui, se essa parte de baixo não estivesse aqui. Se você tira, ela afunda. Ok? Então, essa parte de cima, para ser visível, ela precisa do que está lá embaixo. E aí eu vou continuar fazendo algumas perguntas. Quem é essa pessoa aqui da figura? Alguém sabe responder o nome dele? O nome desse astronauta. Neil Armstrong. Tá na cara, né? Como é, minha irmã? É Neil Armstrong. Neil Armstrong. Tá na roupa dele. Tá na roupa dele, os bons observadores. Os bons observadores. Na roupa, ficou fácil. Mas eu não tinha visto. E Neil Armstrong, ele é famoso no mundo inteiro pelo quê, gente? Porque foi para a Lua, né? Ele foi... O primeiro homem a pisar na Lua. O primeiro homem a pisar na Lua. A pisar na Lua. A fazer essa façanha. O mundo inteiro conhece Neil Armstrong. O problema quando a gente apresenta a equipe dele. Neil Armstrong não foi para essa missão sozinho. Ele foi acompanhado. E aí vem a pergunta, quem são os companheiros de Neil Armstrong? Geralmente a gente não lembra do nome dos outros, né? Geralmente, infelizmente, eles não são nem citados. Tornaram-se apenas meros coadjuvantes nessa missão. Muitas vezes eles não são nem citados. E nós não estamos falando aqui de um iceberg. A gente está falando de uma equipe de 3 pessoas apenas. Mas quem ganha fama é somente aquele que chega na Lua. Mas
Neil Armstrong não teria chegado à Lua se esses dois outros companheiros não estivessem com ele ali, fazendo toda aquela logística, ajudando e contribuindo para que Neil não simplesmente fosse à Lua, mas pudesse voltar e, enfim, retornar à Terra. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Naquela mesma missão, a Apollo 11, que foi bem sucedida, quantas pessoas trabalharam naquela missão, ao todo? Pode chutar, viu, gente? Isso aqui, eu não espero que vocês saibam disso, não. Aqui é para chutar mesmo. Centenas de pessoas, né? Eu estou falando de engenheiros, eu estou falando de técnicos, eu estou falando de matemáticos, eu estou falando de todo o grupo de pessoas incluído na Apollo 11. Não, mas 100 pessoas. 100 pessoas. Quem mais? Pastor, Oi. Pastor Flávio, Oi, pastor eu Rinaldo. arrisco mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000. Então, 100, mais de 1.000. Quem mais? 150. 150. 300 pessoas. 300 pessoas. Tá, 500. 300, 500, mais de 1.000. Gente, nós tivemos, ao longo de quase uma década de preparo, né? Nós tivemos 400.000 pessoas trabalhando na Apollo 11. Tudo isso para que Neil Armstrong fosse conhecido, né? A cara mais perto, hein? Não passamos nem perto desse número. Então, em todos os anos... Eu cheguei na casa dos 1.000. Foi mais de 1.000, né, pastor Reinaldo? Pelo menos foi mais de 1.000. Mais de 1.000. Mas, amados, eu quero um iceberg ou não é? Então, a parte de baixo, desconhecida, anônima, ela estava ali, suportando Neil Armstrong naquele passo que ele deu na Lua, que ficou famoso, foi televisionado para o mundo inteiro, até hoje celebrado. Então, perceba que missões como a Apollo 11 são muito comuns. Mas eu não tenho dúvidas de dizer para vocês que Neil Armstrong não teria feito o que ele fez se não fosse a retaguarda dele. Uma retaguarda enorme como essa, né? Esse é um rosto muito conhecido no meio missionário brasileiro, não é verdade? Querido irmão, amigo, pastor, na verdade, Deus usou o Ronaldo para me chamar para missões, né? Para revelar o meu chamado transcultural, isso há mais de 20 anos atrás. Então, Ronaldão já vem abençoando muitos, já faz um tempinho. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse rosto conhecido, da mesma forma que Neil Armstrong, ele não revela a retaguarda por trás de Ronaldo. Os irmãos e irmãs em Cristo, anônimos, desconhecidos pela grande maioria, mas que são cruciais. Eu não tenho dúvida, se você perguntar a Ronaldo, ele vai poder citar vários deles. Mas o Brasil não os conhece. As igrejas que Ronaldo visita não os conhecem. Mas eles são a parte do iceberg embaixo da água para que Ronaldo possa continuar abençoando o reino, a igreja brasileira, o movimento missionário global. Tá? Então, queridos, eu espero que vocês entendam essa importância da retaguarda. A retaguarda, ela tem essas 3 atividades básicas: serviço, contribuição e oração, né? Eu não tenho dúvidas que tudo começa de um corpo intercessório que vai estar incomodando a Deus, deixe-me usar essa palavra, para que as coisas possam acontecer. O resto vem em função disso. Quando a nossa oração encontra graça nos olhos de Deus, então a gente vai ter parceiros ministeriais contribuindo com o nosso ministério, nós vamos ter parceiros ministeriais envolvidos na logística, no serviço, das mais diferentes formas. Então, essas são atividades básicas dessa retaguarda que eu acabei de descrever para vocês. Então, percebam, amados, missionários são todos esses. Não podemos, seria muito injusto chamarmos de missionários apenas a parte visível do iceberg. É importante que nós entendamos que todo esse pessoal que está aqui embaixo, invisível, anônimo, aos olhos de Deus, pelo menos, eles são missionários. E digo mais, não estaríamos aqui em cima se não fossem por eles ali embaixo, anonimamente, suportando
a obra e o preço dela. Queridos, quando a gente pensa em mobilizar, quando a gente pensa no envio mobilizado, nós precisamos pensar em parcerias estratégicas. Nós não estamos, ou melhor, não precisamos reinventar a roda. Nós podemos estar buscando parceiros dentro do reino de Deus que possam nos ajudar a estar indo mais longe do que sozinhos nós iríamos, tá? Então, é bom que a gente lembre do seguinte: os únicos heróis que podem agir sozinhos são figuras de ficção, tá? Não há nenhum problema, muito pelo contrário. Lembra da palavrinha-chave? Interdependência. Não há nenhum problema de reconhecermos que um irmão, uma denominação, uma igreja, uma agência, uma instituição, ela pode nos ajudar a alcançar o nosso objetivo, a cumprir o nosso papel, a enviar, não somente enviar, mas enviar de forma responsável, testemunhas transculturais que estarão glorificando o nome dele, proclamando o plano da salvação, plantando igrejas entre os menos evangelizados. Vantagem das parcerias. Em primeiro lugar, demonstra unidade. Lá no sul da Índia, mais especificamente em Bangladesh, eu tive a chance de trabalhar com diferentes organizações, com pessoas de diferentes denominações, e eu experimentei na pele o recado que isso dá para o perdido. Então, você tinha pessoas de diferentes países, diferentes organizações, diferentes denominações, juntas servindo o propósito de Cristo. Isso sozinho já nos dá uma excelente mensagem para comunicar, tá? Mas também possibilita sinergia. Eu vou falar um pouquinho mais de sinergia mais na frente, porque é um aspecto que a gente precisa explorar mais. E promove também continuidade, a partir do momento em que essas parcerias elas nos ajudam a aumentar a longevidade ministerial dos nossos missionários e algumas vezes também das nossas parcerias aqui do lado da base, né, do lado da igreja enviadora. Então, essas são 3 vantagens básicas das parcerias, mas isso não impede que haja muito mais, tá joia? E dentro dessas parcerias, eu queria falar sobre agências missionárias. Então, como o Ivanilson falou, eu sirvo a Pioneiros aqui no Brasil. Então, eu represento a Pioneiros aqui no Brasil. E como agência missionária, a nossa função, tá, é servir a igreja e os seus enviados. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a Pioneiros hoje tem mais de 300 equipes espalhadas no mundo. Então, nós, através dessas equipes, nós damos a oportunidade para candidatos missionários e as suas igrejas de enviar esses missionários para essas equipes de forma que, em loco, prestem atenção, em loco, esse missionário, o missionário que você envia na sua igreja, ele não esteja sozinho, muito pelo contrário. Que em loco, aonde quer que ele esteja, esse missionário receba orientação, mentoria, pastoreio, ele possa prestar contas a líderes que estarão vendo o que ele está fazendo ou não em pleno campo. Então, as agências missionárias precisam servir as igrejas. As agências missionárias não podem ser fardos sobre as igrejas. As agências missionárias não podem fazer uma função só por fazer ou porque há um status no fazer. É preciso prestar serviço, agregar valor ao envio. Porque senão, por que enviar para as agências missionárias, não é verdade? Então, as agências missionárias, elas podem agregar valor fornecendo tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, tratamos da interdependência, vamos agora falar de sinergia, tá? Colocando o reino em primeiro lugar. Amados, eu sou pastor presbiteriano, estou falando aqui para uma comunidade nazarena, tá? Mas entenda, nada disso, nem a minha denominação, nem a sua denominação são mais importantes do que o reino de Deus. Sinceramente, depois da segunda vinda do Filho do Homem, eu não sei se a igreja presbiteriana continuará. E cá para nós não importa. Você sabe por quê? Porque nós estaremos diante do rei. Então, essas categorias que muitas vezes, essas classificações que muitas vezes nós usamos por aqui, tudo isso vai ser deixado para trás, né? O que é que vai ficar? O reino de Deus. E é por esse reino que nós precisamos estar trabalhando aqui, nesse período curto que nós temos na Terra. Porque nós sabemos que esse reino é eterno. Uma eternidade diante do rei
nos espera. E eu sou muito grato por isso. Sinergia. Qual é a definição de sinergia? O dicionário Hawais ele define dessa forma: ação conjunta visando obter um desempenho melhor do que aquele demonstrado isoladamente. Percebe? Há um ditado africano que eu gosto muito, que ilustra exatamente esse significado, que diz o seguinte: se você quer ir longe, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Tá? Eu não sei se vocês já perceberam, eu espero que sim, acho que todo mundo aqui tem maturidade já para isso, que a vida cristã, e muito mais ainda, a missão de Deus, a missão da Igreja de Cristo, ela não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. E é exatamente por isso que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos exercitar a interdependência bíblica, esse paradigma operacional revelado pela palavra de Deus. Então, a sinergia nada mais é do que eu e você juntos, colocando algo para proveito do reino e assim fazendo poder chegar mais longe, fazer mais, gerar mais frutos juntos do que nós geraríamos se estivéssemos sozinhos, tá? Um exemplo muito claro disso aí, e aí eu quero gastar um tempinho aqui, mostrando como a união de igreja local, seminário e agência missionária podem ajudar a abençoar no preparo de um candidato que quer buscar um ministério num contexto transcultural. Perceba, é na igreja local, insubstituível, tá? Os outros dois a gente pode até pensar em maneiras não tão sistemáticas, mas a igreja local ela é o único elemento aqui insubstituível. Então, é na igreja que o candidato ao campo missionário transcultural, por exemplo, ele vai exercer os seus dons e talentos. Ele vai amadurecer e crescer espiritualmente, sendo acompanhado por líderes, discipuladores. É essa igreja local que vai poder um dia, tá? O treinamento básico aqui, é claro, é o treinamento da igreja. São as escolas dominicais, são os treinamentos que muitas igrejas vão estar desenvolvendo ao longo do tempo. Esse candidato, ele vai poder ministrar dentro da igreja, o que é muito saudável, tá? Então, como agência missionária, eu digo para vocês, se o candidato que pretende ir para um campo missionário, se ele não faz aqui no Brasil o que ele pretende fazer lá fora, para mim, pode esquecer. Porque se ele não faz no seu país, na sua cultura, falando a sua própria língua, muito provavelmente ele não vai fazer com o desafio transcultural, tá? Então, é a igreja que vai poder enviar esse candidato para um seminário, um centro de treinamento, por exemplo, aonde ele vai desenvolver habilidades novas, como, por exemplo, pesquisa acadêmica. Ele vai ser exposto a conceitos teológicos, bíblicos, missiológicos, que talvez não tenha tido contato ainda na igreja. Ele vai integrar o conhecimento visando entender como ele pode usar o conteúdo cognitivo que ele está recebendo, que ele recebeu na igreja, que ele está recebendo no seminário, dentro do campo missionário, dentro do seu ministério, né? Ele vai ter treinamento de um modo geral. E aí, como é que a agência missionária contribui com esse envio? A agência missionária pode contribuir planejando, fornecendo treinamento especializado, e na hora do envio, porque aqui a gente está falando só do preparo missionário, e na hora do envio, é a agência missionária, não os outros dois elementos, que poderá, no campo, receber esse missionário e aí poder estar no campo, fornecendo conselho, fornecendo mentoria de missionários mais experientes e assim fazendo poder contribuir com o desenvolvimento desse novo missionário. Então, a gente aqui encerra essa rápida apresentação sobre mobilização. Eu vou estar conversando com vocês logo, daqui a pouquinho, depois de um vídeo que eu vou mostrar aqui. E a gente vai estar tratando de perguntas sobre estas questões, tá joia? Eu quero, antes de abrir para perguntas, mostrar esse vídeo para vocês, porque aqui no Brasil, e eu posso até dizer no mundo, eu não conheço uma outra ferramenta, um movimento que
que se envolve com mobilização missionária tão bem como Perspectivas. E nós estamos aí próximos a começar turmas online do curso Perspectivas. Nós temos pessoas, como eu já falei para vocês, líderes da Igreja do Nazareno envolvidas na liderança do Perspectivas. A pastora Ana Paula está aqui conosco, vocês podem fazer qualquer pergunta. E está em tempo ainda de você se inscrever para poder participar dessas turmas online que estarão acontecendo daqui a pouquinho. Então, deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês. Agora, espera um pouquinho, gente. Eu acho que talvez eu não tenha... Eu acho que eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar outra vez. Eu acho que eu não habilitei o som. Então, só um instante para que eu possa habilitar. Eu acho que agora vai. Estão vendo aí de novo, né? O slide? Joia. Então, vamos lá para o vídeo. Há uma grande história de Deus cumprindo o seu propósito, para que um grande povo de bênção esteja dentro de cada etnia da terra. A missão, ela é realmente de Deus. Nós temos o privilégio de sermos participantes desta missão. Ser o centro de gravidade do cristianismo não significa mais que nós seremos os que vão exportar livros de teologia ou a música cristã, mas que agora a responsabilidade de fazermos missões, de levarmos a palavra de Deus para todos os povos não alcançados, é nossa. O Filho anuncia essa mensagem e agora está enviando os seus discípulos a proclamar para todos os povos, para todas as nações, a sua glória. Ele sonhou com a sua igreja e nos convida a fazer parte disso todos os dias. Nós podemos até morrer, não interessa, porque encontramos a verdade. Deus está cumprindo a missão dele. E a gente está, nesse exato momento histórico, fazendo parte de tudo isso. O ponto é se a razão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas decisões, estão participantes desse privilégio imensurável, não dado aos anjos, deste propósito de Deus de redimir as nações para si. Então, queridos, vocês podem procurar mais informações no site ou procurando a pastora Ana Paula, que poderá estar compartilhando com vocês mais informações sobre Perspectivas. Agora, a palavra está com vocês. Estou aqui para responder possíveis perguntas e interagir da melhor maneira possível. Que perguntas ficaram aí no coração e mente de vocês dessa breve apresentação? Amém. Será que eu posso começar para estimular os outros? Eu acho muito importante essa visão que o pastor Flávio comentou sobre o iceberg, porque às vezes nós estamos nas nossas igrejas locais e a gente, por vezes, tem um entendimento equivocado de que o papel do missionário transcultural é mais importante do que o papel de um mobilizador na igreja. E aqui a maioria do nosso público aqui são presidentes dos nossos conselhos, que a gente chama de MNI, mas aqui também tem alguns pastores, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a realidade do reino de Deus é como esse iceberg mesmo. Então, toda essa estrutura que está submersa na água é toda uma equipe que está na igreja local, nas igrejas locais, nos seminários, nos centros de formação missionária, intercessores, aqueles que contribuem, aqueles que treinam, enfim. O corpo todo é muito importante, é muito relevante para a obra missionária, né? Mas eu quero fazer essa... Na realidade, não é uma pergunta, mas é mais uma provocação para a gente estar discutindo aqui. Como que a gente pode, como presidente do MNI, desenvolver com mais eficiência, né, essa questão da mobilização? Porque todos que estão aqui, principalmente os que são presidentes de MNI, são potencialmente mobilizadores. Então, como que a gente pode desenvolver esse papel de mobilização dentro da nossa igreja local com mais eficiência? É uma provocação
e uma pergunta para a gente estar aqui conversando. Mas eu tenho certeza que tem umas pessoas aí também que podem fazer muitas perguntas, né? Só para estimular, só para puxar a fila. Tá. Provocação para o grupo, né, Ana? Porque eu não vou poder responder. Joia. Tem pastores aqui que podem se pronunciar. Inclusive, viu, pastor Fábio? Pastores que estão aqui, que já fizeram perspectivas. Foi. E alguns que vão fazer agora online, né? Graças a Deus. E a gente tem muita gente que está aqui, que já fez o perspectiva, inclusive alguns convidados muito especiais, né? Heloína também está aqui. Heloísa, que é a mãe do pastor Flávio. Carmen e outras pessoas, né? Então, por favor, fique à vontade para que a gente possa aproveitar esse tempo que a gente tem com o pastor Flávio aqui conosco. Uma coisa, um pensamento, um detalhe que veio quando você me fez lembrar, a sua palavra me fez lembrar, Ana, e vale a pena o grupo entender. Gente, talvez o que você ache, não sei você, mas eu sempre achei que o mais difícil fosse encontrar a parte de cima do iceberg. A parte de cima, entenda, é a parte que vai sair da sua zona de conforto, quando estamos falando de ministérios transculturais, sair da sua zona de conforto, deixar para trás os seus amigos, a sua parentela, o seu país, e ir para esses locais que muitas vezes requerem sacrifício, né? Esforço. E eu sempre achei que esse fosse o mais difícil, mas não é. Hoje, dentro da Pioneiros, nós temos mais pessoas desejosas de ir para o campo do que a parte de baixo do iceberg, que são aquelas que fornecem a retaguarda. Tem sido mais difícil encontrar missionários prontos e dispostos para seguir para campos, para alguns dos lugares mais difíceis do mundo, do que de pessoas que ficam aqui no Brasil comprometidas com intercessão, comprometidas com logística, comprometidas com suporte financeiro. Então, só para vocês terem uma ideia de quão difícil é mobilizar essa parte de baixo do iceberg, tá? Graças a Deus, pastor Flávio. Tudo bom? Meu nome é Paulo. Eu faço parte aqui da Igreja do Nazareno. E em Belo Jardim. Isso, Belo Jardim. É a Agreste aqui de Pernambuco. Fiquei aqui ouvindo um pouquinho, cheguei um pouquinho mais tarde, que a gente estava nos afazeres aqui da igreja. E, assim, dentro do que foi falado, né, você colocou aí de uma forma, né, abençoadora. E aqui eu estou em casa, né, Nazareno, eu estou em casa, você está aí, né, como convidado, mas eu acredito que isso é uma temática de todos. A questão da ponta do iceberg e, né, da parte de base do iceberg. Eu acredito que qual é a grande dificuldade, eu estou falando para nós, né, que estamos desse lado de cá. Acredito que os presbiterianos também têm essa mesma impasse, que eu sou colega do pastor presbiteriano aqui da cidade, também conheço um pouco do contexto dele, que vai partir muito do pastor sendo o mobilizador. Ele pode até ser alguém audaz, comprometido, mas ele vai precisar de um suporte muito grande do pastor sênior. Eu estava em dívida, né, com a Belíssima, que eu chamo de Vanilze de Belíssima, né, a missionária Belíssima. Né? Eu estava em dívida com ela, né, não conseguia aparecer em tudo que aconteceu por conta dos afazeres. Mas era para estar aqui o presidente de missões, no caso, que é seminarista. Estou explicando o contexto para você poder entender dessa questão que se levantou, né, que a pastora Ana falou. Eu acredito que a grande dificuldade, eu não sei como é que você pode responder para a gente, dar uma ajuda ao pessoal que está aqui no grupo. Eu acredito assim, a dificuldade que há, eu já fui vice-presidente de missões, líder de evangelismo local, eu só não dirigi ministério de mulher nem criança, né? De dança de criança. Mas a grande dificuldade que há na mobilização, no caso da igreja local, é o pastor sênior abençoar e dar liberdade para que o presidente de missões ele tenha esse avanço. Porque o que é que acontece, pastor Flávio? Tem igrejas
né, que o pastor ele tosa esse avanço do presidente local. Então, às vezes, a igreja tem recurso, tem um povo disposto a abençoar, mas a visão do pastor local está ou hiperfocada ou focada em outro lugar, em outro objetivo que não deixa de ser reino, mas não dá a possibilidade dessa pessoa participar de forma efetiva no auxílio, na questão logística, numa movimentação, né, nesse sentido aí. E isso é uma colaboração aqui respondendo à pergunta da pastora Ana, e a minha pergunta seria o seguinte, né, não sei se você já falou sobre isso, eu cheguei um pouquinho atrasado, né, como que a Pioneiros ela consegue agregar, agregar recurso e como ela distribui esse recurso? Essa seria a minha pergunta. Eu não sei se eu consigo entender. Bem, são duas perguntas aí que eu estou vendo. A primeira delas, o problema da falta de visão que você descreveu, isso é generalizado, tá? E eu vou dizer mais, esse é um problema que mobilizadores precisam atacar. Então, veja só, a ideia da mobilização é exatamente arregimentar. Se é recrutar, arregimentar, é porque essas pessoas não estão mobilizadas, não estão arregimentadas. Elas não entenderam, por qualquer que seja a razão, no caso nosso, né, no caso da mobilização missionária, é uma tragédia você ter crentes que não entendem a missão de Deus e a expectativa de Deus para a sua igreja dentro dessa missão. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que, ou porque foram discipuladas, ou educadas, ou treinadas, ou formadas em determinadas linhas teológicas, elas não foram instruídas com uma lente missional para perceber. Vou dar um exemplo aqui para você. Todos os nossos seminários, nem todo seminário vai estudar missiologia, mas todo seminário estuda teologia. Todo, ok? Só que deixa eu contar uma coisa. Nós só podemos teologizar, ou seja, nós só podemos estudar Deus porque ele, ao longo da história, se autorrevelou. Por que ele se autorrevelou? Para conseguir likes? Para conseguir seguidores? Para estar com popularidade? Claro que não. Ele se autorrevela, ele demonstra a sua glória para que as nações, uma vez entendendo essa glória, possam glorificar a ele. Você está entendendo aqui? E quando isso acontece, esse povo vai sendo arregimentado, um povo de Deus que quer glorificá-lo. Agora, o que nós percebemos na palavra de Deus, e claro, eu falei aqui, tratei aqui de alguns poucos textos, gente. Para tratar de mais, vocês têm que fazer perspectivas, tá? E o modo avançado do perspectivas. Então, para entender o que é a Bíblia, em termos de narrativa, então perceba aqui, Deus se autorrevela e, assim fazendo, ele nos dá a chance de conhecê-lo. Mas ele só faz isso porque ele está em missão, restaurando aquilo que foi quebrado, perdido, lá em Gênesis 3. Em outras palavras, se não fosse a missão de Deus, sequer poderíamos teologizar. E aí, o que a gente faz muitas vezes nos nossos centros de formação e seminários teológicos? A gente abandona a missiologia para só estudar teologia. Você está entendendo aqui? A gente vai dar uma olhada no quê, mas não no porquê. Entende? O que está por trás disso aí? E aí, é claro, fazendo isso, você vai ter uma visão extremamente equivocada, não só teológica, mas eclesiológica, missiológica e por aí vai. Então, nós temos essa questão, ela existe, é generalizada e nós precisamos trabalhar. E uma das formas de trabalhar nisso é exatamente investindo em movimentos de mobilização como perspectivas. A sua segunda pergunta sobre recursos. Nós recebemos, sim, ofertas aqui e acolá específicas para os nossos missionários, mas são exceções. Os nossos missionários são responsáveis pelo levantamento do seu próprio sustento. A Pioneiros não trabalha, nós não temos uma receita fixa. Pelo contrário, a gente tem que pagar para poder funcionar, né? Então, os nossos missionários, eles são responsáveis pelo levantamento do seu sustento. Eles pagam uma taxa administrativa para Pioneiros, que dá para a gente custear
um mínimo de estrutura, mas essa relação financeira ela é muito pequena. Então, o que acontece? São os nossos missionários que gerenciam os seus recursos. E eu acho isso nada mais do que justo. Respondi? Era disso que você estava falando? Não, eu não entendi. Isso, pastor Flávio. E ainda dentro dessa pergunta, né, que a gente estava conversando, você fez a sua colocação aí, eu fui surpreendido aqui esse mês por uma adolescente não jovem já, né, eles têm 17 anos. Eu acredito que é pertinente. Nós temos nossos pontos fortes e os nossos pontos a melhorar como igreja local. E durante a pandemia, muitos desafios se levantaram, né? Os pastores tiveram que se reinventar, refazer a rota. E o Ministério de Compaixão, ele acabou que ficou um pouco parado aqui, que é a questão da ação social na igreja da gente, chama Ministério de Compaixão. E uma jovem ligou para mim e disse, pastor, eu estou com 10 cestas básicas e eu queria saber a quem eu posso doar. Cara, eu fiquei muito feliz mesmo. A menina não faz nem parte de nenhum tipo de ministério, muito tímida, né? Assim, família quase não vai à igreja, ela que é realmente evangélica, foi batizada aqui na igreja. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Veja só, a gente tem um líder de compaixão, ele não está aqui, graças a Deus, né? Não vai afetar essa questão. A gente tem um líder de compaixão, a gente tem uma equipe de compaixão que estava parada. Não porque o pastor não incentive, que eu acho que ele tem mais ministério do que condição de ter aqui na igreja, de tentar descentralizar. Então, a menina vai e faz isso. O que é que eu quero dizer com isso? Veja só, irmão, não é... né, o pastor Paulo agora suscitou uma rebeldia, né, pastor Flávio? É uma mobilização contra a igreja local, não. Mas se você é um mobilizador, a atitude que essa irmã teve com coisas básicas para atender famílias, você pode fazer como pessoa na sua igreja local, na sua casa, com seus familiares. O senhor está entendendo, pastor Flávio? Um exemplo, se o pastor ele não abraça a visão, que isso aí é 80%, 80% é assim. Se Deus me falar lá, e eu entendo isso também como pastor sênior, a gente sabe algumas vertentes que tem dentro da igreja, porque também tem uns irmãozinhos que é meio complicado, né? O senhor sabe disso, né, pastor Flávio? Então, assim, veja só, irmão, eu acredito que quando a gente, talvez a proposta perspectiva, uma das seja essa, quando a gente entende a responsabilidade de ser um mobilizador, e Deus ainda não falou o coração do nosso pastor, a gente tem outros caminhos para ajudar e cumprir essa inquietação, esse despertar de Deus na nossa alma. Essa menina não tinha nem conversado comigo, pastor, nesse caso de compaixão. Ela não pediu nada a ninguém da igreja local. Vê só, cara. Ela juntou os colegas dela de faculdade, jovens que nem evangélicos são, muitos deles, e lá no WhatsApp ela levantou 10 cestas básicas sozinha, bicho. Então eu acredito que passa também por esse viés, né? Ter a questão de conversar com o pastor sênior lá da igreja e tal, mas se caso não tenha um feedback tão positivo nesse sentido, orar ao Senhor e Deus vai dar estratégias de conseguir meios de apoiar, né? Querido, cada caso vai ser um caso e sem conhecer o contexto é muito complicado para mim opinar, tá, joia? Alguém mais? Eita. Pastor Flávio, eu quero, pastor. Fala, querida. Cadê o seu rosto aí na câmera que eu não estou vendo? É porque estou com a internet aqui no Caicai, então estou só na voz. É o seguinte, hoje eu tenho um candidato a missões, certo? E aí, qual é o melhor direcionamento, qual é a melhor sugestão? Como a igreja aviadora uma agência para atender esse missionário, eu vou ter que ver o campo onde ele quer, que observar. Muito importante. Vai depender muito dele, Ederaldo. Deixa eu falar de algumas possibilidades aqui. Às vezes a gente recebe na Pioneiros missionários que já sabem o campo bem especificamente. Eles não estão ainda cogitando. Então, a gente tem pessoas que chegam para a gente e perguntam, vocês têm equipes no Quirguistão? Vocês têm equipes no Uzbequistão? Então, isso, de uma certa forma, facilita o preparo, a orientação e até o discernimento de agência.
Mas eu, antes de falar em campo, a primeira coisa que eu faria, escutando aqui o seu caso, é qual é o preparo teológico dele. Porque a gente precisa, antes de pensar em agência, a gente precisa pensar como igreja. Estou me colocando no seu lugar, tá, Ederaldo? Estou me colocando no seu lugar como líder de missões da sua igreja. Então, você precisa entender. Esse candidato, ele tem um preparo teológico, ele tem um preparo missiológico, e dependendo do campo, ele vai precisar de um preparo antropológico maior ou menor. Então, esses preparos normalmente levam tempo. Alguns candidatos chegam até nós antes desse preparo, e aí nós temos a chance de indicá-los para os seminários parceiros que nós temos no Brasil, seminários que a gente recomenda. Outras vezes eles já chegam com esse preparo, entende? E aí a gente vai poder, a partir desse preparo, das habilidades, qualificação, a gente vai poder pensar em termos de campo. Ok, para esse campo, você precisa de mais o quê? Por exemplo, para quem quer trabalhar com muçulmanos, além desses preparos que eu falei, nós temos enviado os nossos candidatos para o mundo islâmico para a MEAB, que é um treinamento de 6 meses, que é lá em Foz do Iguaçu, que prepara missionários que querem trabalhar entre muçulmanos. Então, o campo vai informar, a história de vida do candidato vai informar. Então, para nós, da Pioneiros, é impossível eu te dizer aqui uma sequência para o envio desse candidato sem conhecer o candidato, sem ter um mínimo de conhecimento do candidato. Entendeu, Ederaldo? Estou falando tempo já. Ok, obrigada. Ô, Flávio, boa noite. Oi, querida. Está acordada ainda você? Estou acordada, atenta aqui, menino. É a sexta-feira que eu fui dormir tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como diretor da Pioneiros e uma agência onde se preocupa em enviar pessoas para povos não alcançados, eu conheço bem aquele slide da ponta do iceberg e toda aquela estrutura que tem por trás. Eu entendo que o mobilizador, ele é a parte mais dura, né? Aquela parte mais resistente. É por isso que nós somos mobilizadores. Mas pensando nisso, nessa estrutura, hoje, para enviar um missionário, por exemplo, aqui nós temos uma missionária transcultural, no caso, Vaninha. Quanto é que a gente poderia, ou quantas, não vou falar nem questão financeira, porque eu sei que isso muda de país para país, de local para local, onde a pessoa... Mas, assim, você tem uma ideia de como seria a quantidade de pessoas envolvidas na mobilização para enviar uma pessoa, um candidato, uma pessoa como Vânia, por exemplo, para o campo onde ele está? Você tem uma ideia de quanto isso seria? De quantas pessoas, por exemplo? Olha, Elô, os militares, eles têm um número que vai de 12 a 18 soldados na retaguarda para cada soldado no front. Entendeu? Eu acho que no caso da igreja brasileira, a gente precisa talvez do triplo disso aí. Em torno de 60 pessoas para um. Mais ou menos isso. 60 não, mas 40 por aí, 30 e pouco, 40, eu acho que é por aí. Quando a gente está incluindo intercessão, sustento, logística, entendeu? Entendi. É por aí. Então, eu falo da minha própria experiência, como também da experiência de alguns funcionários que a gente acompanha de perto. Tá. E uma outra pergunta. Quando a gente tendo um número assim, eu falo de número, minha gente, porque eu trabalho com um número, eu sou uma pessoa que facilita para mim falar em números para focar tamanho das coisas, é assim. Pensando num número assim, o candidato, né, essa mobilização parte dele, de buscar essas pessoas. Então, o grosso, sim. Isso não impede na agência, a igreja dele. Eu diria que o maior mobilizador para o candidato é o seu pastor. Uhum. O pastor da igreja local é o grande mobilizador para o candidato. Um pastor que mobiliza, ele vai facilitar muito a vida desse candidato, especialmente se ele for parceiro, se ele for missionário de primeira viagem. É muito difícil você advogar em causa própria.
Então, fica muito difícil para um missionário sair em busca de parceiros quando ele não tem ainda experiência de campo, quando ele não tem ainda uma legitimidade ministerial. Então, na hora que nós temos um pastor usando o seu nome na denominação, na região, para advogar em nome do seu missionário, isso facilita muitas coisas. E é por isso que é importante, irmãos, a gente mobilizar os pastores, levar os pastores a tomar conhecimento das necessidades do campo. E eu sei que isso é difícil mesmo, né? Por isso que, no caso aí, vindo com perspectivas, a gente tem um foco muito específico em estar mobilizando lideranças e pastores, de uma forma geral, exatamente para ter essa visão aberta e esse entendimento do quanto é necessário, porque, de fato, mobilizar em causa própria é muito complicado. Muito difícil, especialmente no Brasil, e existem razões para isso, né? Pois é, Lu. Valeu, obrigada. Desafio da retaguarda. Ivanilson, fique à vontade para encerrar quando você achar, viu? Você agora é a âncora aqui do programa. Eu queria fazer uma outra pergunta também, se for possível. Oi, Ana. Pegando um gancho no que a Eloína falou, aqueles que estão mais envolvidos com missões já devem ter ouvido falar de estatísticas que falam sobre o quanto percentualmente falando, o quanto de recursos humanos e o quanto de recursos financeiros a igreja em todo o mundo investe em missões. E a gente sabe por essas estatísticas que isso é um valor muito pequeno quando a gente fala do envio de missionários ou do envio de verbas para alcançar povos não alcançados. Então, assim, pastor Flávio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, já que a gente está aqui, boa parte das pessoas que estão aqui são líderes, alguns pastores, e a gente estava nessa temática, né, de que realmente é um desafio a gente ter que mobilizar, principalmente pastores e líderes, mas eu pergunto isso porque, quando eu conheci o Perspectiva em 2017, eu já estava envolvida com missões há anos. Mas foi o Perspectivas, o instrumento que Deus usou para me fazer entender a prioridade de trabalhar com povos não alcançados. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, na questão da mobilização, da consciência, da liderança em trabalhar em prol disso, mesmo que ainda não enviando alguém, mas trabalhando em oração, em intercessão, para que a gente alcance esse objetivo que é levar Cristo para todos os povos que ainda não o conhecem. Certo. Olha, Ana, eu sinceramente eu não quero falar sobre finanças, não. Eu vou te dizer por quê. Eu acho que essas estatísticas, elas, na verdade, elas são uma consequência de algo muito mais profundo, que é a falta de visão que eu falei antes, entendeu? Eu não tenho dúvidas que na hora que você sincroniza a sua visão com a visão de Deus, com a visão bíblica, de que nós não fomos chamados por Deus para sermos simples receptores de bênçãos, mas de portadores. Nós somos conclamados, convocados, recebemos um mandato à luz da Bíblia, não simplesmente para sermos abençoados, mas para também sermos abençoadores. Na hora que você muda e entende esse paradigma, na hora que você entende o privilégio que é de cooperar com o Deus missionário dentro dessa obra magnífica, incrível, maravilhosa, maior do que qualquer outra atividade ou profissão ou causa de vida que você possa ter. Na hora que você entende o que é isso, aí o resto vem, Ana. Aí vem tempo para intercessão, vem esforço, vem sacrifício, vem dinheiro, tá? Então, o nosso investimento no Perspectivas não é outra coisa. É para tentar mostrar à nossa igreja o que está na palavra de Deus acerca da missão de vida. A essência da igreja é a missão de Deus. Na hora que a gente trata missões como um departamento, como um mês no ano em que a gente para refletir sobre esse assunto, ou sobre um domingo no mês, onde a gente fala sobre esses povos estranhos que estão ainda longe de conhecer o Senhor Jesus, então a gente está minimizando a essência da igreja, e isso é uma verdadeira tragédia. Então, olha, de novo, nós precisamos continuar mobilizando, arregimentando a igreja da forma que a gente puder, para que a igreja entenda a prioridade, a urgência e a essência da própria igreja, entende? A razão de sermos quem somos, a razão de termos sido chamados para o reino do Filho do seu amor.
Alguém ia falar algo, Ciganinha? Moacir? Eu posso falar? Eu, Moacir. Não, pode, Rafael, pode falar. Moacir. Rafael, depois Moacir. Aí, Rafa. Amém. Pastor Flávio, eu vi que o senhor falou muito da questão da visão. Então, é desafiador até mesmo para o senhor, pela sua experiência, mas qual é a dica que o senhor nos dá para estar mobilizando a igreja local? Qual é a visão que o senhor usa hoje? Então, Rafael, deixa eu te contar o que aconteceu. Então, eu voltei do campo missionário em 2016, não faz muito tempo, não. Depois de 14 anos fora, primeiro 10 anos em Bangladesh, 4 anos, os 4 anos finais foram na Índia. E quando eu voltei, eu estou falando desse contexto para vocês poderem entender, né, de onde eu venho, de onde eu estou vindo. Quando eu retornei, a nossa ideia era de chegar aqui no Brasil e havia muita expectativa da minha parte de que nós nos daríamos as mãos, estaríamos podendo contribuir com o avanço do reino. E, na verdade, Rafael, o que eu encontrei aqui, veja só, é como se eu estivesse voltando de uma guerra, conhecendo o fronte, entendendo a urgência de recrutar e enviar novos obreiros, soldados para essa guerra. Eu volto para o meu país e aqui a grande maioria das pessoas sequer sabe que existe uma guerra em andamento. Entende aqui, Rafael? Então, para mim, foi um grande balde de água fria. E aí, o que aconteceu? Eu recebia, na Pioneiros, eu recebia candidatos, e isso aconteceu várias vezes, inúmeras vezes. E isso pesou no meu coração. Candidatos chegavam para mim, por exemplo, e diziam: pastor, eu tenho um chamado, eu sinto esse desejo no coração de servir a Deus em contextos transculturais, mas o meu pastor, ou os líderes da minha igreja, eles não têm essa visão. O que é que eu faço? Não tenho o que fazer. Sem a bênção da igreja local, a agência séria nenhuma vai enviar algum missionário para o campo, entende? Não tem como. E foi aí que eu busquei o Perspectivas. Perspectivas é um movimento de mobilização que trabalha no pré-visão, ou seja, ele trabalha antes do desenvolvimento da visão. A Pioneiros, ela trabalha no pós. A Pioneiros supõe igrejas que vão reconhecer não só o mandato, a visão, mas também a urgência de enviar os seus obreiros para o campo missionário. Então, a Pioneiros ela já assume que isso aconteceu. Então, nós somos extremamente limitados para para desenvolver visão. Por outro lado, nós sabemos, né, do movimento Perspectivas, que é, cá para nós, excelente nisso. Então, Rafael, eu não tenho, e aí não é promover, eu não recebo do movimento, tá? Pelo contrário, a gente contribui. Eu não tenho nada melhor para te oferecer hoje, para te sugerir hoje, para aconselhar hoje, além de, meu irmão, faça o esforço necessário para fazer o curso Perspectivas, para envolver a sua igreja nesse curso e se envolver no movimento de mobilizadores no Brasil e no mundo, que hoje estão se envolvendo com esse movimento. Então, nada mais, porque o que esse curso vai te dar, Rafael, é 3 meses de muita reflexão bíblica, estratégica, cultural, entendeu? Histórica, e eu não conheço nada melhor do que esse envolvimento, tá? Então, é o que eu tenho de melhor para te dizer. E tá para começar outra turma, meu irmão, não perca tempo, não. Depois dessa, só ano que vem, depois da vacina. Amém. Flávio, você está me ouvindo? Obrigado. Estou. Tá? Oi, pode falar, mãezinha. Olha, é o seguinte, aproveitando o que a Heloína falou, eu entendo muito bem, com a experiência que eu tive em Timbaúba. É difícil, não, mas a gente encontra muitos pastores que não têm visão missionária, infelizmente. Como também, se ele não tem visão missionária, a igreja não pode ser uma igreja missionária. Então, aí é que cabe a nossa responsabilidade. Eu vejo que a responsabilidade, eu pertencer àquela igreja, que o pastor nem está aí para missões, não tem visão,
Então, a minha responsabilidade é tão grande, talvez maior do que a dele, para o quê? Para mobilizar a igreja, começando por ele. Não é isso? É isso. Sempre com a bênção dele. Gente, esse é um problema generalizado. Agora eu quero dar um desconto aqui para os nossos pastores, tá? Por que isso é um problema tão generalizado? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho dúvidas que os centros de formação teológicos, os seminários brasileiros, nós precisamos passar por uma reforma, tá? O que foi que aconteceu há 100 anos atrás? Deixa eu explicar para vocês. 100 anos atrás, a igreja brasileira começou a florescer de tal forma que os missionários que aqui estavam, da Europa e Estados Unidos, começaram a importar centros de formação teológica. Para quê? Para desenvolvimento dos líderes brasileiros. O que é que eles fizeram? Ora, eles importaram o modelo que eles conheciam, sem fazer a contextualização necessária, sem fazer nenhum tipo de ajuste ao contexto brasileiro. O que foi que eles importaram? Um modelo de seminário que formava teólogos e apologetas. Entendem aqui? Teólogos e apologetas. Então, esse pessoal, eles estavam na Europa e nos Estados Unidos se formando e se preparando, se capacitando para debater com os filósofos racionalistas, com a onda liberal do final do século XIX. Eles estavam se preparando para combater problemas que não existiam no Brasil e que hoje já estão desatualizados. E que em 100 anos nós não fizemos uma revisão, a gente simplesmente está fazendo Ctrl+C e Ctrl+V, copiando sem pensar. Eu estou louco para ver currículos de formação teológica, missionária é mais fácil, mas currículos de formação teológica que comecem a ser desenvolvidos com base na nossa necessidade. Na necessidade tupiniquim, não modelos importados de onde quer que seja. Entende aqui? Então, eu estou ansioso para ver grades curriculares que possam estar atendendo a necessidade do Brasil, do movimento missionário brasileiro e global, porque isso ainda não aconteceu. Infelizmente, o brasileiro ele não é um pioneiro nato. O latino, como um todo, não é um pioneiro nato. Então, o que a gente vem fazendo? Durante mais de 100 anos, a gente vem simplesmente copiando o que foi nos passados, há 100 e poucos anos atrás. Não importa se já está desatualizado, não importa se já é ultrapassado, a gente simplesmente continua copiando aquilo que a gente vem fazendo. Então, os nossos pastores são formados, eu fui formado num seminário como esse. Entende aqui? Então, se houver interesse fora do curso, aí você vai correr atrás. Se não, vai ficar nisso aí mesmo. Tá? Agora, nunca mobilize dentro da sua igreja se não for com a bênção do seu pastor. Se não tiver a bênção do seu pastor, trabalhe junto com ele, exponha, matricule ele, pague para ele fazer o Perspectivas, tá? Mas não faça nada em rebeldia ao seu pastor, ok? Ore para que o Senhor possa lhe dar discernimento, entendimento de como você pode trabalhar, progredir, mas não vá fazer nada que não seja. Quando chegar a hora, vai chegar. O Brasil, gente, não precisa enviar mais missionários. Nós precisamos, primeiro, antes de pensar em enviar mais, a gente precisa enviar melhor. Nós precisamos aumentar a qualidade do nosso envio. Entende aqui? Não estamos com tanta pressa, não. Tá? A gente fica frustrado, incomodado, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, vamos esperar nesse tempo também. Moacir, você estava querendo falar há algum tempo. Isso, pastor. Eu tive a oportunidade de fazer... Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Eu tive a oportunidade de fazer o Perspectivas em 2016. Então, eu tive a oportunidade de estudar com professores fantásticos, o Arthur Duque, o Flávio Ramos, que foi... eu não sei se ele ainda é vice-presidente, né, do MEAB, né? Também o Carlinhos Queiroz. Ele é presidente hoje, né? Na época ele era vice-presidente. Carlinhos Queiroz. Então você faz parte da primeira turma do Nordeste, na verdade. 2016. Isso, exatamente. 2016. Foi feito na primeira igreja batista aqui de João Pessoa, né? Isso. Então, ali foi... Isso. Então, assim, a partir dali foi um despertar realmente na minha vida, né? E graças a Deus, de lá para cá, eu tenho me envolvido bastante na missão. Eu posso dizer que a Perspectiva, ela colaborou muito nas minhas ideias, enfim. Mas eu queria
fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte, nós percebemos que existe hoje igrejas que... Eu vou tentar melhorar e reformular o que eu quero falar, tá certo? Eu fiz uma pergunta assim. Existe um perfil de igreja específico para trabalhar com algum tipo de povo? Não sei se o senhor deu para entender. Existe um perfil de igreja específico para trabalhar com algum tipo de povo? Vou tentar melhorar. A gente percebe que existem algumas igrejas que focam muito no trabalho regional, certo? Então, essa ideia de pregar o evangelho nas ruas, nos bairros, e essas igrejas, muitas vezes, elas acabam esquecendo da necessidade de transpor as barreiras, as fronteiras culturais, não é verdade? E tem outras igrejas, por um outro lado, né? Tem aquela ideia da modalidade, da sodalidade, na verdade, que enviam muito, mas esquecem de fazer o local, né? Então, como equilibrar as nossas forças para conseguir tanto alcançar a Jerusalém, como a Judéia, como a Samaria? Como é que a igreja ela pode equilibrar as forças? Olha só, moça. Deu para entender a pergunta? Deu para entender. É uma pergunta muito boa, mas que não tem fórmula, tá? É arte espiritual. Então, cada igreja, cada líder vai precisar encontrar esse equilíbrio. Onde é que eu vejo esse equilíbrio na palavra de Deus? Eu acho belíssimo. Eu ensino liderança em alguns seminários e eu faço questão de tratar com os meus alunos a questão. Há uma diferença entre, não sei qual a sua área, mas há uma diferença entre liderança e gerência ou administração. O líder, ele tá preocupado com transformação, com expansão, com movimento. O administrador ou gerente, ele já está mais preocupado com manutenção, com ordem, com organização. Entende aqui? Essas duas funções são necessárias para a igreja também. E eu trabalho as diferenças dessas duas funções e vou para Efésios 4:11, naquela lista de dons. E o que a gente percebe é o seguinte: os dons, eles foram distribuídos dentro da igreja, tanto com funções de liderança como administrativas. Percebe? Então, o equilíbrio, ele está... Eu vou dizer o seguinte para você. Quanto maior for a igreja, melhor deve ser o pastor como gestor de dons. Na hora que o pastor gere os dons apropriadamente dentro da igreja, mais fácil ele fica de chegar nesse equilíbrio. Porque esse equilíbrio, a própria diversidade de dons vai dar para a igreja. Está entendendo aqui? O problema acontece quando muitas vezes o pastor acha que ele tem que ter todos os dons, o que é algo antibíblico. Ou ele acha, ou muitas vezes o conselho da igreja sugere e ele cai na ilusão de que isso é possível. Entende aqui? Então, o pastor, ele precisa ser aquele que vai identificar os dons dentro da igreja, capacitá-los e empoderá-los, para que esses dons possam estar em uso e gerando frutos para o reino de Deus. Entende? Quando isso não acontece, Moacir, aí o que é que acontece? A tendência, e eu reconheço esse problema que você está notando, a tendência é a igreja adotar a direção do pastor, que pode ser mais local ou pode ser mais externa. Entende aqui? Então, se o pastor não tiver essa visão do todo, lá de Efésios 4:11 e 12, então é muito fácil você adotar uma direção e negligenciar o todo, né? A visão de abençoar todas as famílias da terra, de Jerusalém até os confins da terra. Entendeu? Por isso eu perguntei se existia um perfil, porque existe uma necessidade maior. O senhor colocou agora, eu anotei a frase que o senhor falou aí. Cadê? Eu achei muito interessante. Qualquer foco menor que não seja o mundo inteiro não é digno do Criador, né? Então, assim, a igreja tem que pensar no todo, não é verdade? Joia. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Ivanilson, se você me lembrar, eu consigo passar o PDF da apresentação para vocês e aí você distribui com o grupo, tá? É uma opção. Eu só preciso que você me lembre. Farei isso com muito prazer, meu querido. Tá, joia. Vou lhe lembrar assim. Pastor Xavier, tem alguma pergunta?
Paz, povo de Depois da Deus. pergunta do pastor Xavier, Paz, querido. vamos pedir para que todo mundo abra suas câmeras. Vamos tirar uma foto para registrar nosso sorriso lindo e maravilhoso, fazer uma oração e encerrar. Beleza? É um comentário rápido com relação à visão e em cima do que o pastor Flávio falou, tomando como base o exemplo do iceberg, nós falamos muito da dificuldade que nós temos na igreja local, na visão do pastor. Eu sou de uma geração que, quando a pessoa se convertia, já ia para a campanha evangelizar, já saía para o campo, ou seja, a forma de pescar almas era natural. Com frequência. E olhe, gente, que não era de uma igreja pentecostal, não era da igreja batista tradicional. Então, o que acontece? A gente já tinha isso intrínseco, não é? No início, essa visão missionária era já estabelecida na vida daquele que chegava a Jesus. Eu pude acompanhar, há 20 anos atrás, quando o Ronaldo Lidório passou 9 anos lá com os Cocombas, pastor Marcelo, missionário lá na Rússia, né? Então, sempre levantava um daquele e a igreja ficava com o pastor Flávio Ulisses, né? Ali vendo como um especial, aquele que foi, que está lá na frente. Mas a visão que falou agora, e eu recebi do pastor, é que você faz parte desse processo todo. E você pode fazer. Então, essa visão tem que chegar na igreja, no povo de Deus. Vaninha não vai só. O pastor que está lá no campo, ele não está só. E você pode ser esse agente. Então, isso é tão materializado em nós, como igreja, como pastor, que você não precisa ter uma visão estabelecida. Você já faz, você já é natural. Eu separo o meu dízimo todo o mês, mas eu separo o meu dinheiro para o missionário. E é assim que eu faço, é assim que eu ensino, e é assim que eu procuro discipular a igreja. Essa dificuldade da visão do pastor, Oswald Smith já dizia lá no seu livro Clamor do Mundo, sempre foi, sempre, infelizmente, será. Porque o pastor, infelizmente, e a gente não pode criticar isso, mas a gente tem que viver missões em ação e encarnar, internalizar isso em nós. Amém? Amém, pastor. Amém. E eu Você está à frente de alguma igreja aqui em Recife? Já estou inscrito no Perspectiva. Joia, ótimo, maravilha. Amém. Tá desligado seu microfone, Ivanilson. Ok, vamos abrir nossas câmeras, vamos tirar uma foto e logo em seguida nós vamos estar orando, ok? Quem vai estar orando é o pastor Xavier. Nós vamos estar o texto do povo não alcançado de hoje, ok? E em seguida o pastor Xavier está orando. Todo mundo mostrando suas carinhas lindas e maravilhosas, do seu melhor sorriso de felicidade. Você tem que fazer acontecer, né? Hoje você aprendeu um pouco mais sobre mobilização e eu quero dar a minha dica de mobilização para o seu pastor. Quando você for para o congresso, para uma conferência, para o seminário, onde você for, traga alguma coisa para o seu pastor. Traga um livro. Você foi para o CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, traga livros sobre missões para ele, presenteie ele com livros. E assim você vai estar mobilizando, contribuindo para que o seu pastor torne-se com uma visão missionária e abra as portas da oportunidade para missões dentro da igreja local. Ok? Amém. Edivaldo, meu querido, tire a nossa foto. Olha como nós estamos lindos. Veja como nós somos lindos. Eu não estou aparecendo não, Vanilze. Porque são duas telas. Ok? Foto tirada. Nós vamos ler agora sobre o povo não alcançado do dia de hoje, para que você esteja acompanhando a oração que o pastor Xavier vai fazer agora. Ok? O povo não alcançado de hoje é o no Laos,
uma população de 129 mil pessoas, que tem como idioma principal o Lu, a principal religião é o budismo, o status deles não alcançado, só 0,10% são evangélicos e são adeptos ao cristianismo, e eles têm o Novo Testamento traduzido para a sua língua, ok? E os motivos da nossa oração. Para que nós possamos pedir ao Espírito Santo para abrandar os corações dos Tailui, para que sejam receptivos ao Evangelho. Para que Deus chame mais equipes de oração. E que cada um de nós hoje nos tornemos um intercessor dos Tailui. Que Deus chame de mais equipe de oração para quebrar o solo por meio de adoração e intercessão. Ore para que o Evangelho se espalhe em toda essa comunidade. Ore também para que o Espírito Santo capacite os cristãos Tailui a buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e discipular outros, para que outros sejam discipulados e outros sejam discipulados, até que todos cheguem ao pleno conhecimento de que só Jesus Cristo é o Senhor, que só através dele há salvação, para que todos os povos o adorem. Amém. Ore, Pastor Xavier. Amém. Vamos orar. Antes de orar, eu queria só fazer uma observaçãozinha de quando a pessoa tem a chama missionária no seu coração. Em 2008, estávamos numa reunião nacional de pastores em Belo Horizonte. E quem estava ao meu lado, em Belo Horizonte não, em Campinas, foi a missionária Ivanilza. E na inauguração de uma igreja, né, comemoração nacional da nossa denominação, uma igreja muito bonita. E quando entramos naquele templo recém-inaugurado, Ivanilza olhou para mim e nós olhamos para o lustre. Ivanilza disse: olha, Xavier, esse lustre aí dá umas 3 igrejas no sertão. O lustre da igreja, dá umas 3 igrejas. Quer dizer que já naquela época ela já avisava o reino. Oremos, pois. Amém. Pai, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, que revelaste a cada um de nós. Estamos, Senhor, buscando cada dia estar no centro da tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer e cumprir o propósito que tu tens na vida de cada um de nós, Pai, de anunciar o evangelho de salvação aos perdidos. Te clamamos, ó Deus, nesta noite por este povo Talaus, ó Pai, por esse que ainda não te conhece, que estão ali, ó Deus, carecendo, ó Deus, da graça que um dia nos alcançou. Tende misericórdia deles, Pai, levanta pessoas ali para anunciar o Evangelho, levanta missionários, ó Deus, desperta que teu Espírito Santo possa estar tocando, ó Deus, falando na vida de cada um deles, ó Pai. Revela-te, ó Deus, que a tua graça possa os alcançar, ó Deus. Te clamamos por eles, te clamamos, ó Deus, por esses que estão anunciando o Evangelho da paz, como diz em Isaías, são formosos os pés daqueles que proclamam o Evangelho. Te rogamos, ó Deus, e te pedimos por cada igreja aqui representada nesta live esta noite, ó Pai. Levanta intercessores, levanta, ó Deus, pessoas para, ó Deus, proclamar essa tua graça, ó Deus, ser com cada um de nós, de uma forma especial, ó Deus, com o pastor Flávio Ulisses, com a missionária Ivanilza, ó Deus, com os demais pastores e lideranças aqui representadas, Senhor. Fica conosco, ó Pai, nos usa para o louvor da tua glória. Te oramos e fazemos isso não porque merecemos, mas porque fazemos no nome daquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Queridos, Obrigado pela nós não oportunidade. podemos Deus nos abençoe. abraçar. Mas, por favor, abra o seu microfone e
Diga uma palavra de bênção para o seu irmão. Diga como você ficou feliz de estar aqui nesta manhã. Deus abençoe você.